Bom dia, alunos do sétimo ano, né? Estou aqui gravando essa aula, que será disponibilizada para vocês assim que ela for concluída. Essa aula ela é referente ao dia 6 de julho, ou seja, mês 7, mês que vem, de julho de 2020. Por que eu estou gravando ela logo? Porque tem alunos que, por conta desse atraso que a gente teve, eles querem avançar nos conhecimentos, eles querem avançar nos conteúdos. Então, eu resolvi aqui gravar aulas avançando em nosso conteúdo para que aqueles alunos mais aplicados, mais estudiosos, pudessem ter acesso ao conteúdo e esse conteúdo programático que a gente tem, ou seja, esse conteúdo que tem que ser visto ao longo desse ano letivo nosso tão difícil como está sendo, não é isso? Então, a gente viu em aulas anteriores as civilizações pré-colombianas. Nós vimos os maias, os astecas e os incas. Agora, nós vamos ver a questão dos reinos e impérios africanos. Nós vamos sair da América ou das Américas e vamos agora dar um pulo, vamos atravessar ali o Oceano Atlântico e vamos parar lá na África, no continente africano. E nesse continente africano, vocês podem observar que na página 40 do livro de vocês, vocês vão estudar um pouco sobre o que é esse continente africano, né? Que é um continente muito grande. Nesse continente existiam muitos povos, como até hoje existem muitas nações, né? Na África existem inúmeros países africanos. Existe o Sudão, existe a África do Sul, existe Madagascar, existe o Marrocos, existe o Egito. O Egito é na África. Existe Costa do Marfim. São tantos países que existem lá na África, né? Todos eles muito interessantes. No entanto, eu vou falar para vocês aqui a história desses impérios africanos, que vai desde o Antigo Egito até o Império Etíope. Esse Império Etíope, do país chamado Etiópia, que é um país africano, ele finalizou em 1974, então recentemente, né? Recentemente. Bom, vamos lá. O que é que a gente pode começar a falar aqui? Aqui é o seguinte, ó. Para muitos de seus seguidores, eu vou falar aqui do império, da história do imperador Mansa Musa, né? Que dizem a lenda que foi a pessoa mais rica que já existiu, pelo menos lá na África. Ele diz assim, ó, para muitos de seus seguidores era uma questão de fé. O imperador da Etiópia, o imperador etíope, não poderia morrer. Não tinha como, afinal, de acordo com certas interpretações cristãs, Haile Selassie era muito mais do que um homem de carne e osso que assumiu o poder em 1930, na suntuosa corte de Addis Abeba, capital do país, ou seja, capital da Etiópia. Muito além do poder político absoluto que detinha, ele era uma figura divina, mística. Havia inclusive quem defendesse que tratava da própria encarnação do Deus. Ó, que coisa, né? Bom, assim, para os mais devotos, Selassie, o nome desse etíope, né, desse rei etíope, ele podia também ser chamado de Javé, ou na terminologia difundida pelaquela nova religião, de Jah. Na verdade, Javé ou Jah é um dos nomes de Deus, do nosso Deus cristão, né? A gente não sabe aqui se essa nomenclatura foi invocada de propósito ou se por acaso, ou se essa nomenclatura de Javé ou de Jah, que já existia,
né, na linguagem cristã, foi de alguma forma incorporada a essa cultura africana. Bom, mas na primeira metade do século XX, ou seja, século passado, porque a gente está no século XXI, descendentes de africanos que haviam sido escravizados na Jamaica, veja que a gente já saiu da Etiópia e foi para a Jamaica, outro país, começaram a construir uma nova corrente religiosa. Ela se baseava em interpretações peculiares dos textos bíblicos e em uma visão de mundo que traçava as origens de tudo o mais longevo dos reinos então existentes no continente negro. O Império Etíope, também conhecido como Abissínia, central para esse pensamento era o culto à figura do próprio monarca da época, Haile Selassie. Bom, às vezes era chamado de outra forma, como Hans Tafari, título que ajudou a batizar o movimento Rastafari. Então, percebe-se que esse povo, eles tinham uma fé que respaldava no próprio monarca. Tá ok? Bom, vamos seguir aqui. Vamos passar para aqui, para a história do imperador Mansa Musa, segundo a lenda, a pessoa mais rica que já existiu na África. Tudo havia começado uma década antes, com uma profecia involuntária de um jamaicano chamado Marcus Garvey, um dos nomes mais influentes de seu tempo. Garvey foi um dos grandes pensadores do movimento pan-africanista, e suas ideias faziam sucesso em círculos cada vez mais amplos de pessoas da ilha caribenha. Defensor de direitos da população negra empobrecida que habitava nas favelas de seu país, ele também era um ferrenho ideólogo nacionalista, mas seu amor à terra nativa era de uma vertente diferente do usual. Sua verdadeira pátria não era o local onde havia nascido, mas o continente ancestral, de onde seus antepassados haviam saído e tirado a força século antes. A Jamaica não fica na África, né? Corrigindo aqui, a Jamaica fica na América Central. Em diversas discussões e textos, Garvey conclamava que os filhos e netos da escravidão das Américas e no Caribe, o Caribe também fica na América Central, deveriam agora retornar ao local onde suas próprias histórias e o da humanidade como um todo tiveram início. Em 1920, ele havia anunciado com um certo tom misterioso: olhem para a África, onde um rei negro será coroado, anunciando que o dia da libertação está próximo. Há quem pense que Garvey está fazendo uma metáfora sobre o empoderamento do povo negro e o fim do colonialismo, até porque ele próprio nunca se assumiu publicamente como um seguidor Rastafari. Quando a gente fala aqui Rastafari, é porque foi uma religião, é a religião deles lá, é a religião onde os súditos do rei têm como divindade o próprio rei. Certo? Bom, 10 anos mais tarde, em suas palavras, começavam a soar como uma profecia de verdade. Rastafari, um negro como ele, chegou ao trono da Etiópia em abril de 1930. Não era, claro, o primeiro imperador negro em Addis Abeba, mas era o primeiro a assumir o poder após a profecia. A 13 mil quilômetros dali, Kingston, muitos jamaicanos que se lembravam bem das palavras de Garvey se convenceram de que a hora havia chegado. A coroação era um sinal definitivo de que o prometido dia da libertação, da miséria, da opressão e das humilhações estava finalizando, estava ao horizonte. Bom, Haile Selassie havia chegado ao trono com um título pomposo, né? Passou a ser Sua Majestade Imperial, o leão conquistador da tribo de Judá, o rei dos reis. Agora talvez estivesse pronto para ser chamado também de Deus. Ora, se percebe que esse rei Haile
Selassie, ele utiliza palavras que são da Bíblia, da nossa Bíblia cristã, não é? Porque o leão conquistador da tribo de Judá é Jesus Cristo. Esse é um dos nomes de Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, não é? E Judá, aquela região ali, Judá, Judéia, é onde Davi, o rei Davi nasceu, 1000 anos antes de Cristo. Né? E você vê que esse rei aqui, africano, Haile Selassie, ele invoca palavras bíblicas para fazer referência a si próprio. O que a Igreja Católica chamaria isso de uma heresia e de até pecado. Ou então uma mentira. Porque ele se autoproclamou Rei dos Reis. O Rei dos Reis é Jesus Cristo. Isso é incontestável. Mas aqui, para ele se autodenominava dessa forma. Para quê? Para que, em última instância, fosse chamado até de Deus, né? Já que ele era o leão conquistador da tribo de Judá, Rei dos Reis, pronto, só falta esse título agora para ele, é Deus. Ele se considerava um Deus, o que é um coitado, né? A religião Rastafari, que era a religião comandada por esse rei, buscava conectar os negros com suas raízes, que também são raízes da humanidade. Mas essa conexão não se restringia a tribos que se formaram no continente e partiram para a caminhada por todo o planeta há 200 mil anos. Também visava reconectar negros às civilizações africanas do passado. E o reino etíope foi um dos mais importantes e longevos, ou seja, que durou mais. Os devotos, né, os seguidores de Haile Selassie, esse rei que se julgava um deus, viram nele um descendente direto da árvore genealógica da Bíblia. Rastafari seria o de número 225, descendente rei Menelik, que foi o primeiro, que foi o monarca que teria inaugurado a dinastia, que alegadamente vinha comandando a Etiópia há mais de 3.000 anos. Menelik, que foi o primeiro da dinastia, era tido como uma figura muito importante para a tradição judaico-cristã, porque supostamente era o fruto de uma noite de amor entre dois dos personagens mais notáveis do Velho Testamento. Ele seria filho do rei Salomão, que governava a região da atual Israel, e da rainha Sabá, cujo poder se estendia pelo sul da Península Arábica e atravessando o Mar Vermelho, partes da Eritreia e da própria Etiópia. De acordo com o vertente etíope do cristianismo, ainda hoje dominante no país, Menelik I teria viajado para Israel, já adulto, a fim de conhecer pessoalmente Salomão. Salomão era o irmão dele, né? Já que ele era filho de Davi. Aliás, Salomão era o pai dele. Salomão era filho de Davi, filho do rei Davi, que teria viajado para Israel à busca de Salomão. Na volta, regressou com uma comitiva de líderes políticos e religiosos e a Arca da Aliança, a caixa onde as tábuas originais dos 10 mandamentos de Deus teriam sido guardadas. Até hoje não se sabe aonde a Arca da Aliança realmente se encontra. A Arca da Aliança é uma caixa que foi feita pelo rei Davi para guardar os 10 mandamentos, que foi feito lá por Moisés, há 1000 anos atrás, antes de Davi. Primeiro vem Moisés, 1000 anos depois vem Davi, 1000 anos depois vem Jesus Cristo. Tá certo? Bom, a Igreja Ortodoxa Etíope garante que a arca ainda está sob seu poder, protegida a 7 chaves em um cofre próximo à igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, uma cidade de 45.000 habitantes norte do país, cujo nome remete a outro dos reinos ancestrais que ajudaram a formar o Velho Império.
Menelik I teria governado por volta do século X a.C. e desde então todos os reis da região seriam seus descendentes diretos, atravessando os séculos até chegar a Haile Selassie. A longa tradição e autonomia do país contribuiu para que, na época da partilha da África, a Etiópia fosse um dos únicos territórios ao lado da Libéria que os europeus não ousaram tomar para si. Bom, essa é uma história, eu contei apenas a título de curiosidade, já que a gente está entrando nos reinos e impérios africanos. A gente se deteve aqui mais a país chamado Etiópia, e nas próximas aulas nós iremos ver outros reinos, como o reino egípcio, né? Outros reinos africanos. Vamos estudar um pouco sobre seus povos e suas culturas, tá ok? Essa aula fica registrada, depois vou mandar aula complementar e atividade pelo aplicativo WhatsApp. Forte abraço a todos, lembrando que essa aula é para o dia 6/7 de 2020. Forte abraço a todos aí, tá ok?